Deus possa abençoar cada um de vocês e que sejam edificados em tudo aquilo que Ele vai relatar aqui. Deus abençoe. Amém. Eu confesso que tocar é muito mais fácil do que falar para todos vocês. Mas o que eu tenho para falar, o testemunho, supera qualquer vergonha ou medo, e eu vou falar um pouco para vocês. Feliz sábado, igreja. Eu sou, aos que não me conhecem, eu sou o Gabriel, sou conselheiro jovem desta igreja, com muito orgulho, e profissionalmente eu sou servidor público estadual. Eu não sei porque minha mãe já está chorando, eu nem comecei a falar. Mas no ano de 2022 eu estava terminando a minha faculdade e surgiu uma oportunidade de prestar um concurso público. Em abril saiu o edital da Polícia Civil da Bahia e eu decidi fazer. E estudei durante o edital e fui contemplado com aprovação na primeira e na segunda fase. Na terceira fase eu não pontuei, que eu não tinha títulos, ainda estava na faculdade. Mas Deus abençoou de tal forma que eu consegui ser aprovado. Em seguida vieram as demais etapas do concurso, que são os exames admissionais que tem geralmente para essas carreiras. O primeiro foi o teste de aptidão física, o famoso TAF. Foi tranquilo, consegui a aprovação também. Posteriormente veio os exames médicos, também fui aprovado tranquilamente. E no momento que eu estava aguardando o resultado dos exames médicos, ia sair paralelo a isso a convocação para o exame psicológico. E o edital previa que a aplicação do exame psicológico seria dia 22 e 23 de julho de 2023, que seria no sábado e no domingo respectivamente. E antes de sair a convocação para o exame psicológico, eu informei a banca que eu era guardador do sábado e, portanto, que eles me convocassem para o domingo. E quando saiu a convocação, eu tive a surpresa de todos os candidatos foram convocados para o sábado. E ali foi um choque, porque eu pensei que não ia dar mais certo, mas tudo bem, ainda tinha, eu sabia do respaldo constitucional, jurisprudencial que eu tinha, e fui em busca disso. Enviei um e-mail para a banca informando, mandei um atestado religioso, uma declaração assinada pelo nosso pastor de que eu era guardador do sábado e, portanto, queria a prestação alternativa, que é um direito constitucional nosso. E eles responderam, Mari, se puder projetar aí, eles responderam com um artigo 13 da portaria do edital, em que impossibilitava a aplicação para o outro dia. Eu informei, mandei outro e-mail à banca, informando que eu tinha o desejo de fazer no domingo, até mesmo no pôr do sol do sábado, se necessário, mas mesmo assim não houve qualquer resposta favorável. E aí eu tive que ingressar judicialmente. Eu conversei com o nosso pastor, ele me orientou, falou que na associação tem um advogado que luta em busca dos direitos religiosos dos seus membros, e assim foi. Eu entrei em contato com o Dr. Daniel em 2023 e manifestei, expliquei para ele tudo. Ele falou que que eu podia contar com ele, e assim foi. Eu também tive um contato com outros dois candidatos no concurso, que também eram adventistas. A gente se conheceu por meio do grupo do WhatsApp, e a gente foi dialogando como a gente poderia avançar para resolver esse impasse. Em 7 de julho, a gente ingressou judicialmente. Eu informei ao advogado minha vontade de ingressar judicialmente, e os outros colegas também ingressariam paralelamente. Só que um era de Maceió, ele estava concorrendo ao cargo de delegado, o outro era de Candeias, da região metropolitana, e estava cada um com seu processo correndo, e a gente estava sem certeza ainda.
Mas no dia 7 eu manifestei minha vontade para o advogado e a gente foi avançar nesse sentido. No dia 13 de julho, eu cobrei ele, e aí doutor, como estamos? Ele informou que... Aí ele me mandou a procuração, ele falou, vou ingressar, tenha fé. E aí já estava dando frio na barriga, que já estava chegando, faltava menos de 15 dias para o exame, e ainda não tinha nenhuma resposta. No dia 18 eu mandei novamente uma mensagem para ele, e ele não me respondeu. Eu sei que a vida de advogados, ele me informou que estava viajando, é muito agitado, mas ele não me respondeu. E aí chegou o dia 19 e ainda não tinha resposta. Eu liguei para ele, estava agoniado, ele me informou que estava numa viagem a trabalho, mas que havia protocolado no dia anterior. E chegou a sexta-feira, um dia antes do exame, e eu não tinha resposta nenhuma. E eu liguei para ele mais uma vez. Ele falou, Gabriel, vai no fórum, tenta conversar com o juiz para julgar a sua demanda, conceder a sua liminar com urgência. E assim eu fui, era o que me restava, faltava um dia. E eu fui, e o assessor do juiz falou que ele não poderia me atender, porque essas urgências só seriam para transferência de UTI, e ele não poderia me atender naquele momento. Aqui a portaria que eu falei para vocês, no parágrafo 6º, no 7º, não será permitida a sua realização em data, local, horário, turmas diferentes, e em hipótese alguma haverá segunda chamada. Ou seja, foi essa a resposta que a banca me deu, e por isso eu tive que ingressar judicialmente. Mas retornando, e eu saí do fórum sem expectativa nenhuma, e voltei para casa andando, e enquanto eu voltava, eu vim conversando com Deus. E isso se encaixa muito com a mensagem do pastor, porque eu tinha perdido já a esperança, mas eu lembrei desse verso que o pastor falou, é muita coincidência. Entrega o teu caminho ao Senhor. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que eu venha trabalhar nesse trabalho, que assim seja. E eu fiz um pacto com Deus naquele momento, de que se eu viesse a trabalhar, eu devolveria como oferta de gratidão metade do meu primeiro salário à igreja. E quando eu cheguei em casa, meio-dia, eu liguei para o advogado informando que não tinha dado sucesso lá, e ele informou que o plano dele agora seria protocolar no plantão judicial, que ocorre aos finais de semana em Salvador. E eu viajei sem nada, peguei o ônibus na sexta-noite e fui. E por volta das 8 horas, quando eu estava no ônibus, eu falei, doutor, estou viajando, sem nenhuma resposta. E ele pediu para eu ter fé. E quando deu 10 horas, ele me manda a decisão do juiz, a decisão liminar favorável à execução. Pode passar. Requer assim que seja a impetrada, no caso a Polícia Civil, compelida a oferecer o dia 23, no domingo, como data alternativa para a realização do exame psicológico, pois essa data já estava constando no edital. E eu viajei o restante da estrada, grato a Deus por essa resposta. E eu cheguei lá eu sei que o tempo estava avançado, já vou terminar. Eu cheguei no dia da prova, no sábado pela manhã. Eu identifiquei os outros colegas que eu até então não conhecia adventistas, e a gente ficou na recepção da faculdade. E enquanto a gente estava lá, aguardando a oficial de justiça, a gente ouviu os comentários do pessoal da banca falando, rapaz, o pessoal tá aqui fazendo logo o teste. E meu colega falou, já que a gente já tá aqui, vamos agradecer a Deus, falar com Deus, ler a Bíblia. E assim a gente fez. A gente, quando estava lá, a gente leu a Bíblia, a gente conheceu melhor, a gente falou sobre a igreja, e foi um momento muito gratificante, meio àquela turbulência da realização dos exames.
a gente estava ali agradecendo a Deus e momentos depois chegou o oficial de justiça e o procurador do estado para informar a delegada responsável sobre a decisão liminar. E a gente já saiu com a resposta de que a gente iria fazer a aplicação do teste no dia posterior e tudo deu certo. O meu colega aqui, ele estava concorrendo ao cargo de delegado, a liminar dele não saiu e foi melhor ainda para ele porque ele conseguiu fazer com base na minha liminar e outro colega também. Então Deus nos abençoou grandemente. Pode passar, Mari. E eu sou grato a Deus, esse é o meu testemunho. Eu queria deixar a leitura bíblica com vocês, que é o que o pastor falou no final do sermão, Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Aqui foi a minha formatura e com minha família, e aqui eu trabalhando. Essa foi literalmente minha experiência do Provar e Verde. Eu provei e vi que Deus é fiel, que Ele honra aqueles que o honram. E se tiverem que obedecer entre a Deus ou agradar aos homens, fiquem com Deus, pois Ele nunca falha. Provai e vede.